Olá novamente para mais uma apresentação que iniciaremos. Eu me chamo Cauê e, como sempre, como todas as outras vezes, iremos falar sobre um novo edital, também do Journal of Cybersecurity, que eu irei falar dessa vez. E também, como todos os outros, estará disponível o site oficial na descrição para acessá-lo, ver, ler com atenção caso queiram. E vamos começar, né? Novamente, como sempre, seja muito bem-vindo a esta apresentação. Hoje a gente vai mergulhar no artigo científico que foi publicado em 2021, que, como eu já disse anteriormente, no periódico Journal of Cybersecurity, de autoria do pesquisador Max Bohrholm, vinculado ao Instituto de Pesquisa de Gotemburgo, na Universidade de Gotemburgo, na Suécia. Bom, o título do artigo é 25 anos de ameaça cibernética na imprensa. Um estudo da cobertura de jornais suecos entre 1995 e 2019. Só pelo título já conseguimos perceber que estamos diante de um trabalho de fôlego. 2 décadas e meia de história analisadas com rigor científico. Bom, antes de entrarmos no artigo propriamente dito, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você lê uma notícia sobre um ataque hacker, sobre um vazamento de dados ou sobre a guerra cibernética, o que passa na sua cabeça? Você se sente informado, preocupado ou talvez confuso, sem saber muito bem o que aquilo significa na prática? Bom, essa pergunta parece simples e é exatamente o ponto de partida dessa pesquisa. A ideia central é: os jornais moldam a forma como a sociedade entende as ameaças digitais. E se isso é verdade, precisamos entender como esses jornais representam essas ameaças. Com que palavras, com que frequência, com que nível de detalhe e como essa representação mudou ao longo do tempo. O autor parte de uma premissa que muitos nós aceitamos intuitivamente, mas raramente paramos para examinar. A imprensa não é um espelho neutro da realidade. Ela enquadra os problemas, seleciona o que é importante e influencia como o público e até os tomadores de decisão recebem os riscos. No campo da cibersegurança, isso é especialmente relevante, porque a maioria das pessoas não tem experiência direta com crimes cibernéticos sofisticados. Quando alguém nunca foi vítima de um ataque de rans- ransomware, por exemplo, sua percepção sobre esse risco vem quase inteiramente de fontes indiretas, e a imprensa é uma dessas principais. Bom, o autor cita dados bastante ilustrativos nesse sentido. Uma pesquisa no Reino Unido mostrou 81% dos entrevistados se lembravam de ter lido ou ouvido sobre crimes cibernéticos da imprensa. Na Suécia, televisão e jornais foram apontados como principais fontes de informação sobre riscos de TI, com 56% e 48% dos respondentes, respectivamente. E na Alemanha, 40% dos especialistas em segurança de TI afirmaram que a cobertura mediática influenciou a prática de segurança dentro de suas organizações. Então, a imprensa importa, e ela importa muito, e é por isso que vamos estudar sistematicamente, que estudar, obviamente, a imprensa sistematicamente faz total sentido. Bom, antes de passar para as metodologias e os resultados, vale uma breve palavra sobre o contexto sueco, porque ele é importante para entender os dados do estudo. Bom, a Suécia é um dos países mais digitalizados do mundo. Já em 2000, 62% da população tinha acesso à internet. Em 2010, esse número subiu para 88%. Em 2020, chegou a 98%. Ou seja, o país tem uma relação muito intensa e longínqua com a tecnologia digital, o que significa que as preocupações com segurança cibernética também chegaram cedo. A Suécia foi inclusive o primeiro país do mundo a aprovar uma lei de proteção de dados, em 1973. Isso diz muito sobre a mentalidade do país em relação à privacidade e à segurança da informação. Ao longo do período analisado no estudo, o país vivenciou eventos nacionais e globais significativos ligados à cibersegurança. E vamos falar sobre vários deles
vários deles ao longo dessa apresentação. Então vamos em frente. Estruturei essa apresentação em 6 partes principais: contextualização e objetivos do estudo, metodologia, os resultados sobre a atenção e orientação a eventos, os resultados sobre os temas de ameaça identificado, as tendências temporais e, por fim, uma discussão e conclusões. Vamos lá. Bom, para começo, o autor estabelece 4 objetivos principais para esse estudo, e eles são bastante abrangentes. O primeiro objetivo é adotar uma abordagem geral sobre a representação de ameaças cibernéticas. Enquanto a maioria das pesquisas anteriores focava em ameaças específicas como cyberterrorismos, hackers ou cyberbullying, esse tipo de coisa, esse estudo quer mapear o panorama completo. Quais ameaças aparecem nos jornais? Com que frequência e de que forma? Bom, o segundo objetivo é complementar o que já se sabe sobre o discurso de cibersegurança no mundo. A maior parte da literatura existente foca nos contextos dos Estados Unidos e do Reino Unido. O sueco, o estudo sueco traz uma perspectiva diferente de um país europeu que, embora altamente digitalizado, tem uma cultura política e mediática própria. O terceiro objetivo é analisar a orientação a eventos na cobertura jornalística. Isso significa investigar se os artigos de jornal estão reportando eventos reais e concretos que aconteceram, como um vírus específico que se espalhou pelo mundo, ou se estão fazendo reflexões mais gerais e especulativas sobre ameaças que poderiam acontecer. Essa distinção é muito importante porque muda completamente o caráter da informação que chega ao leitor. O quarto objetivo é analisar a continuidade e a mudança ao longo do tempo. Em 25 anos, muita coisa mudou, ou muita coisa muda. Novas ameaças surgem, antigas desaparecem ou perdem relevância, e o vocabulário com que falamos sobre segurança digital evolui. O estudo quer capturar exatamente essa evolução. A partir desses objetivos, o autor formula 4 perguntas de pesquisa específicas que servirão como guia para toda análise. São elas: primeira, como a quantidade de atenção às ameaças cibernéticas se desenvolveu ao longo do tempo nos jornais suecos? A segunda, qual é a orientação a eventos na cobertura dessas ameaças? Os artigos estão falando de coisas que realmente aconteceram? A terceira, quais ameaças cibernéticas são cobertas e como elas se associam umas às outras? E a quarta, como os temas de ameaça mudaram em termos de cobertura ao longo de 25 anos? Essas 4 perguntas são aparentemente simples, mas para respondê-las de forma rigorosa, o autor precisou de uma metodologia muito cuidadosa, que é o que vamos ver agora. Bom, em relação à metodologia, ela é um dos pontos mais ricos desse artigo. Então vamos dedicar um tempo considerável a ela. O autor foi muito criterioso na construção da amostra e na forma de analisar os dados, e entender isso nos ajuda a confiar nos resultados que ele apresenta. A amostra. O estudo analisou 1.269 artigos publicados em 3 jornais suecos, ao longo de 25 anos, de 1995 a 2019. Os 3 jornais escolhidos foram o Aftonbladet, que é um tabloide diário noturno, com 266 artigos na amostra; o Göteborgs-Posten, um jornal matutino diário com foco regional no sudoeste da Suécia, especificadamente na cidade de Gotemburgo, com 407 artigos na amostra; e o Svenska Dagbladet, um influente jornal matutino nacional com 596 artigos. A escolha desses 3 jornais garante uma certa diversidade. Um veículo mais popular e sensacional, um com foco regional e um com perfil mais sério e nacional. Isso amplia a representatividade da análise. Os artigos foram identificados por meio de uma base de dados chamada MediaArkivet Retriever, que é uma ferramenta de busca para arquivos jornalísticos suecos. O autor utilizou uma expressão de busca muito elaborada, composta por 92 palavras-chave relacionadas à cibersegurança em língua sueca, como equivalentes de vírus de computador, hackear, cybercrime, espionagem digital, ataque cibernético e entre outros. Além disso, foi aplicado um critério importantíssimo:
Só foram incluídos na amostra artigos que continham pelo menos 3 ocorrências de uma das palavras-chave. Isso foi feito para garantir que os artigos selecionados realmente tratassem de sair de segurança com profundidade, não apenas mencionassem o tema de passagem. A construção dessa lista de palavras-chave foi preenchida por um estudo preparatório detalhado, no qual o autor identificou palavras que combinavam um componente de TI, como cyber ou computador, com um componente de adversidade, como ameaça ou segurança. Essa palavra foram chamadas de Cyber Issue Words, ou CIWS. CIWs. Ao todo foram identificadas 1.313 delas. Para evitar falsos positivos, ou seja, artigos que aparecem na busca, mas não têm nada a ver com o tema, o autor excluiu palavras ambíguas, como vírus sozinho, que poderia se referir a um vírus biológico, e só incluiu formas compostas que deixassem claro o sentido digital, como datavírus, que em sueco significa vírus de computador. A abordagem analítica. A análise dos artigos seguiu com o que o autor chama de abordagem exploratória de baixo para cima, ou bottom-up. Isso significa que, em vez de partir de categorias predefinidas e verificar se os artigos se encaixam nelas, o autor leu os textos com atenção e identificou os padrões que emergiam naturalmente da linguagem utilizada. Cada artigo foi anotado manualmente pelo próprio autor, que marcava os trechos que representavam ameaça ou valores em risco. Esse processo é trabalhoso, mas garante uma análise muito mais fiel ao que os textos realmente dizem. Por exemplo, no artigo, o autor representa um trecho de um jornal que diz: talvez o seu próprio computador faça parte de um botnet sem que você saiba. Talvez ele seja usado para espalhar spam e atacar servidores corporativos e governamentais em ataques coordenados de negação de serviço. Bom, nesse trecho, o autor identificou e marcou como representações da ameaça as seguintes palavras e expressões: botnet, espalhar, spam, atacar e ataques de negação de serviço. Depois da anotação, as instâncias foram agrupadas por similaridade semântica. Palavras com o mesmo significado ou com a mesma raiz foram reunidas em um mesmo tema. Por exemplo, as palavras ataque, atacar, cyberataque, ataque hacker e outras formas relacionadas foram todas agrupadas para o tema ataque. No total, foram identificados 34 temas de ameaça que aparecem em pelo menos 4% dos artigos da amostra. Esse número já nos dá uma ideia da riqueza e diversidade de discurso de cibersegurança na imprensa sueca. As dimensões de análise que, nessa questão, além de identificar os temas, o autor analisou as ameaças ao longo de duas dimensões principais. A primeira dimensão é o nível de ameaça. Ela se refere a indivíduos ou a coletivos. Dentro do coletivo, a ameaça de natureza privada, política, governamental, nacional ou genérica. A segunda dimensão é a modalidade do dano. Como exatamente a ameaça causa dano? O autor identificou 4 modalidades principais: ameaça de acesso e roubo, como invasões, fraudes, onde algo é acessado ou transferido sem autorização; ameaça de manipulação, como ataques de sobrecarga ou sequestro de sistemas, onde algo é alterado de forma indesejada; ameaças de conteúdo, como pirataria e pornografia infantil, onde o problema é exatamente a produção e a distribuição de conteúdo ilegal; e as chamadas meta-ameaças, que são processos que não são maliciosos em si mesmos, mas que em contextos participam de representações de ameaça, como a compra ou venda de dados roubados. Essa estrutura de análise é muito interessante, porque permite comparar ameaças aparentemente distintas, como por exemplo, crime e ataque, e mostrar que, embora se sobreponham em muitos aspectos, têm uso e conotações exatamente diferentes. Bom, nesse ponto, para analisar como as ameaças mudaram ao longo do tempo, o autor dividiu os 25 anos em 5 períodos de 5 anos cada: 1995 a 1999, 2000 a 2004, 2005 a 2009, 2010 a 2014 e 2015 a 2019. Para cada tema, calculou a frequência relativa de artigos que
o mencionavam em cada período. E também calculou o coeficiente de correlação de Pearson para detectar tendência de aumento ou queda ao longo dos anos. Com isso, é possível dizer com rigor estatístico que um determinado tema cresceu, diminuiu ou se manteve estável ao longo do período analisado. Bom, agora vamos à parte muito interessante. Os resultados. É, Vamos agora para essa questão, começando pelas duas primeiras perguntas de pesquisa. Quanto cresceu a cobertura? Bom, a primeira coisa que o estudo mostra é que a cobertura de ameaças cibernéticas nos jornais suecos aumentou significativamente ao longo dos 25 anos. Esse crescimento é estatisticamente significativo, com um coeficiente de correlação de Pareto de 0,40. Em termos gráficos, isso significa que quanto mais avançado no tempo, mais artigos sobre cibersegurança apareceram nos jornais. Porém, esse crescimento ele não é uma linha reta. Há flutuações importantes, com 5 picos de atenção identificados ao longo do período. Os três mais proeminentes são um pico em 2000, com aumento já perceptível em 1999, um segundo pico entre 2006 e 2007, e um terceiro pico em 2017, com atenção elevada também no ano anterior e no posterior. Esses picos não são coincidência. Eles correspondem a eventos específicos que vamos mencionar em seguida. Mas o autor faz uma ressalva importante: os eventos não explicam tudo. A cobertura jornalística é influenciada por múltiplos fatores, incluindo quantos outros eventos noticiosos estão acontecendo ao mesmo tempo, o interesse editorial do veículo e assim por diante. Um ponto muito interessante. Bom, os artigos falam de eventos reais. A segunda pergunta da pesquisa investigou a origem e eventos. E aqui é um resultado bastante revelador. Bom, dos artigos, na realidade, 72% tinham foco em eventos tópicos, ou seja, relatava algo concreto que havia acontecido, mas 28% dos artigos não estavam ligados a nenhum evento específico recente. Eram artigos de análise, opiniões e matérias especiais sobre tendências gerais, ou reflexão sobre o panorama da cibersegurança sem, tipo, estar ancorada a um fato concreto. Esse fenômeno o autor chama de amplificação sem o evento, um conceito que ele toma emprestado da literatura sobre comunicação de riscos. A ideia é que a imprensa pode amplificar a percepção de uma ameaça sem que haja um evento concreto que justifique essa ampliação. Isso tem implicações importantes para a percepção pública do risco, como discutiremos na sessão de conclusões. Dentre os artigos com foco em eventos, o tipo mais comum era sobre incidentes ameaçadores, por exemplo, vírus, invasões, ataques de sobrecarga, correspondendo a 36% do total. Os outros tipos de eventos cobertos foram, por exemplo, eventos comunitários, como relatórios de imprensa de segurança e declarações de autoridades, em torno de 17%. Bom, eventos de política pública, como novas leis e criação de instituições, que eram 9%, e eventos jurídicos, como prisões e condenações, que se referiam a 5%. Quais eventos desses, obviamente, receberam mais atenção? Bom, o artigo representa uma tabela com eventos que receberam maior cobertura nos jornais. Vamos destacar os mais importantes em ordem cronológica. O vírus Melissa, em 1999, foi coberto por 6 artigos. O vírus I Love You, em 2000, foi coberto por 8 artigos. Os ataques DDoS contra o Yahoo em 2000 geraram 5 artigos. O vírus Code Red em 2001 apareceu em 4 artigos. E o Sobid em 2003 foi o mais coberto dessa fase inicial, com exatos 14 artigos. E o SASA em 2004 gerou 5 artigos. Bom, depois há um grande salto, chamado Caso do Partido Liberal. Em 2006, foi um evento com maior cobertura individual de toda a amostra, com impressionantes 35 artigos.
Esse caso merece a explicação. Membros do Partido Liberal Sueco foram acusados de acessar sem autorização a rede interna do Partido Social Democrata durante uma eleição geral. Curiosamente, não houve nenhuma sofisticação técnica no episódio. Os invasores simplesmente usaram credenciais de login do social-democrata autorizado que haviam obtido de alguma forma, mas ainda assim o episódio gerou enorme repercussão política e mediática, com 35 artigos em 2006 e mais 19 artigos em 2007, cobrindo os procedimentos legais subsequentes. Em 2012, os ataques do grupo Anonymous contra sites de autoridades suecas geraram 9 artigos. Em 2013, as revelações de Edward Snowden sobre a vigilância em massa da NSA americana produziram 10 artigos. Em 2016, os ataques de DDoS contra sites de mídia sueco geraram 16. E a interferência russa nas eleições americanas de 2006 foi coberta por 21 artigos entre 2016 e 2017. E o ataque de ransomware WannaCry, em 2017, que afetou a organização em todo o mundo, incluindo a Suécia, gerou 14 artigos. Uma observação muito importante. Esses eventos de destaque totalizaram 180 artigos, o que representa apenas um quinto dos artigos com foco em eventos. Isso significa que na maioria dos eventos cobertos pelos jornais receberam apenas um ou dois artigos. São inúmeros eventos menores que individualmente têm pouca visibilidade, mas coletivamente preenchem a maior parte da cobertura. Bom, agora, os resultados também, outros, sobre os temas de ameaças identificadas. Agora a gente chega ao coração do estudo. Os 34 temas de ameaças identificados e como eles se relacionam entre si, e vamos discutir, obviamente, esses temas e como eles se relacionam. Vamos percorrer, obviamente, os mais importantes. Bom, intrusão e hacking. Dois temas mais frequentes na amostra, ambos presentes em 48% dos artigos, são intrusão e hacking. Isso já nos diz algo muito importante. Acesso não autorizado a sistemas é a ameaça mais central no discurso jornalístico sobre cibersegurança. O tema intrusão é representado principalmente pelos termos sueco equivalente a intrusão e intrusão em computadores. Já o tema hacking é dominado por referência ao ator hacker, ou ato de hackear. Uma das contribuições mais interessantes desse estudo é justamente a análise da relação entre os dois temas. A maioria dos autores e do senso comum trata hacking como simplesmente invadir computadores, mas o estudo mostra que o uso jornalístico do termo é muito mais amplo e nuançado. Bom, o autor ele identifica que o hacking é representado na mídia de pelo menos três formas diferentes. Primeiro, como acesso puro. Alguém entrou em um sistema sem autorização, mas não fez mais nada. Segundo, como acesso combinado com o roubo. O invasor entrou e levou informações. Terceiro, como acesso combinado com manipulação ou dano. O invasor entrou, causou algum tipo de destruição ou perturbação. E, surpreendentemente, em 15% dos casos, o hacking é representado como um evento de manipulação apenas, sem nem mesmo a dimensão de acesso, como quando um ataque hacker é descrito como um ataque de sobrecarga de servidores, sem nenhuma invasão propriamente dita. Isso mostra que o termo hacker adquiriu na imprensa um sentido genérico de malfeitor digital, indo muito além do conceito original de invasor de computadores. Bom, isso mostra como o termo hacker adquiriu na imprensa o sentido. Isso mostra que dentro dessa parte do hacker, outro dado fascinante foi o escândalo do Partido Liberal em 2006. É tratado como intrusão em 100% dos artigos que cobrem, mas em nenhum deles aparece a palavra hacker ou hacker. Isso sugere que o conceito de hacker na empresa contém um critério implícito
de sofisticação técnica, já que o episódio de Partido Liberal não envolveu nenhuma habilidade técnica especial. Ele não foi enquadrado como hacking. Bom, agora dentro do tema ataque, é o terceiro que se torna mais frequente. Presente em 46% dos artigos e ele é altamente ambíguo. Tanto pode se referir a um acesso e roubo de informações, quanto a uma manipulação ou dano de sistemas. Em 25% dos casos em que aparece, a modalidade do ataque não é especificada. O leitor fica sem saber o que exatamente aconteceu. Essa vagueza tem implicações sérias. Quando jornais falam em ataque cibernético sem especificar o que isso significa, eles invocam toda a carga semântica da palavra ataque no sentido comum. Violência, urgência, perigo iminente, sem necessariamente justificar essa gravidade. O autor conecta isso ao fenômeno do sensacionalismo e aos que alguns pesquisadores chamam de retórica do cyberdesastre. A frequência do tema ataque cresceu drasticamente ao longo do período estudado, com relações de Parton de 0,87, um dos valores mais altos do estudo. No primeiro período de 1995 a 1999, apenas 10% dos artigos usavam essa linguagem. No último período, de 2015 a 2019, o número chegou a 66%. Enquadrar ameaças cibernéticas como ataques tornou-se a forma dominante de falar sobre o assunto na imprensa. Bom, agora sobre a questão do malware. O malware, software malicioso, incluindo vírus, é, worms, trojans e outros, aparece em 39% dos artigos, e foi um dos temas mais marcantes nos primeiros anos de estudo. Em 2000 e 2004, 56% dos artigos sobre cibersegurança mencionavam malware. Isso reflete a época de grande explosão do vírus de computador nos primeiros anos da internet de massa. Uma observação interessante é que nessa fase inicial, os malwares eram frequentemente mencionados pelo nome: Melissa, I Love You, Code Red, Sobic, Sassy. Bom, isso criava uma narrativa quase dramática, com personagens identificáveis, o que tornava essas histórias especialmente atraentes para o público e para os jornalistas. A partir de 2005, essa prática de nomear os malwares caiu drasticamente. Os artigos passaram a falar de vírus e malware, de forma genérica, sem personalizá-los. As exceções notáveis foram o Flame em 2012 e o WannaCry em 2017. O autor especula que o declínio do interesse em vírus nomeados pode estar relacionado à maior consciência pública sobre esses riscos, ao desenvolvimento de ferramentas antivírus eficazes e ao fato de que a novidade havia passado. Crime. Bom, o tema crime apareceu em 36% dos artigos e é notavelmente estável ao longo do tempo. Isso faz sentido, porque o enquadramento de ameaças digitais como crise é uma forma básica e constante de representar esses problemas. Termos como cybercrime, criminoso e criminalidade de TI são usados de forma genérica. Em 58% dos casos em que o tema aparece, ele está associado à modalidade de acesso e roubo, ou seja, principalmente invasões, fugos de identidades e fraudes. Uma comparação interessante que o autor faz é que os temas crime e ataque ambos são frequentes e ambíguos, mas são usados de formas ligeiramente diferentes. Crime tende a ser associado a ameaças de nível individual, pessoas físicas cometendo crimes contra outras pessoas. Ataque tende a ser associado a ameaças de nível nacional e estatal. Nações atacando outras nações ou grupos atacando governos e infraestruturas. Essa distinção revela que os dois termos, embora pareçam sinônimos em muitos contextos, carregam conotações diferentes sobre quem são os atores envolvidos. Bom, nações. O tema nação
Aparece em 34% dos artigos, e seu crescimento é um dos mais expressivos de todo o estudo, com correlação de 0,74. No primeiro período, 20% dos artigos mencionavam nações como ameaça. No último período, essa proporção subiu para incríveis 51%, ou seja, mais que o dobro. As nações mais frequentemente mencionadas como ameaças são a Rússia, em 11% dos artigos, Estados Unidos em 8%, China em 6% e até mesmo a própria Suécia, também em 6%. O presidente da Suécia como ameaça reflete os debates sobre vigilância estatal doméstica e o papel de agências de inteligência sueca em operação de monitoramento. Bom, espionagem e vigilância. Os temas espionagem e vigilância são dois exemplos de que o autor chama de ambiguidade protetora. Ambos podem apresentar tanto uma ameaça quando praticado por atores hostis, quanto uma forma de proteção, quando praticados pelas autoridades legítimas. A empresa tende a representá-las predominantemente como ameaça, o que pode contribuir para a desconfiança pública em relação às instituições. A vigilância, em particular, teve um pico enorme em 2013. 29% dos artigos daquele ano mencionavam vigilância como ameaça, claramente em decorrência das revelações de Edward Snowden sobre os programas de vigilância em massa da NSA americana. Fraude. Bom, o tema fraude aparece em 19% dos artigos. Inclui phishing, golpes online e outras formas de enganar usuários para roubar informações ou dinheiro. Esse tema teve um crescimento expressivo entre 1995 e 2009, e depois declinou. O período 2005-2009 foi o mais intenso para a cobertura de fraudes, com 33% dos artigos tratando do assunto, muito provavelmente impulsionado pela proliferação de golpes de phishing e scams pela internet naquele período. Agora vamos para um tema bem interessante, que é muito recorrente, principalmente se for ver nos outros artigos aqui do canal, que é exatamente a guerra e terrorismo. Os temas guerra cibernética e terrorismo cibernético merecem atenção especial, porque são os que mais recebem discussão teórica na literatura acadêmica, mas curiosamente são relativamente marginais nesse estudo. Guerra aparece em apenas 8% dos artigos e terrorismo em apenas 6%. Isso é surpreendente, dada a quantidade de atenção que esses temas recebem em debates políticos e acadêmicos, especialmente nos Estados Unidos. O autor oferece algumas explicações. Primeiro, cyberguerra e cyberterrorismo são altamente especulativos. Há debates sérios sobre se eles realmente existem como fenômenos distintos, e eventos especulativos são difíceis de transformar em notícia jornalística convencional. Segundo, o contexto sueco é bem diferente do americano em termos de cultura política e preocupações militares. Mesmo assim, quando esses temas aparecem, sua modalidade dominante é manipulação. Sabotagem de infraestrutura, sobrecarga de servidores, interrupção de serviços essenciais. Em cerca de 24% dos casos, nenhuma modalidade específica é indicada, deixando o leitor com uma representação muito vaga e potencialmente alarmista do que seria uma guerra ou um ataque terrorista cibernético. Bom, operações de informação. O tema operação de informação, que inclui desinformação, propaganda, fake news e campanha de manipulação, é praticamente inexistente nos primeiros períodos do estudo, mas explode no último, aparecendo em 22% dos artigos entre 2015 e 2019. Isso reflete o impacto das discussões sobre interferência russa nas eleições americanas de 2016. Muito citado nos artigos aqui que já foi falado anteriormente ou que estão apresentados. Bom, isso reflete exatamente essa questão e o crescente reconhecimento de que a manipulação da informação é uma ferramenta de poder geopolítico. Extorsão e ransomware seria o próximo tema. Bom, exatamente a palavra ou ponto de extorsão cresceu muito ao longo do período, com correlação de 0,68 no último período. Aparece em 17% dos artigos, em grande parte impulsionado pelo ataque WannaCry de 2017.
O Ransomware Software, que caso não tenha entendido até agora, é um software que sequestra dados e exige o resgate, quase é exatamente uma ideia de um sequestro, mas exatamente com as informações. E tornou-se um dos temas mais relevantes da cibersegurança contemporânea, e os jornais suecos refletem muito essa tendência. Bom, e um muito famoso, que aparece muito, que é bem conhecido, o spam. Bom, o spam é um exemplo bem curioso de ascensão e queda de interesse mediático. Era praticamente inexistente na coberturas antes de 2000. Alcançou um pico de 23% dos artigos em 2000 e 2009, e depois declinou de volta para apenas 3% no último período. O autor interpreta isso como um exemplo de como a imprensa responde a inovações maliciosas. Quando é algo novo, recebe muita atenção. Quando se torna rotineiro ou é mitigado por soluções técnicas, perde interesse jornalístico. Bom, entrando em outro ponto, vamos para os resultados das tendências. Exatamente. Tendo em vista os temas individualmente, agora vamos olhar para as grandes tendências que o autor identifica ao longo de 25 anos. Ele resume a mudança qualitativa da cobertura em três processos gerais, que ele nomeia de forma muito expressiva. A tendência um seria exatamente estatização e militarização. A primeira tendência é o que o autor chama de é, que dá evidentemente esse nome de estatização e militarização das ameaças cibernéticas. Bom, ao longo dos anos, a cobertura passou a enfatizar cada vez mais a participação de estados, governos, forças militares e agentes de inteligência, tanto como ameaças quanto como alvos. Os temas que cresceram de forma consistente dentro dessa tendência são nação, agência governamental, operação de informação e guerra. O tema ataque, que também tem forte conotação militar, também cresceu enormemente, e a espionagem, que é o conceito intimamente ligado ao poder estatal, também seguiu essa tendência. O autor é cuidadoso em não chamar isso de securitização, no sentido técnico do conceito na teoria de relações internacionais, pois nem todos os usos desse tema se enquadram na definição escrita de securitização, que implica a construção retórica de ameaças existenciais. Mas o ponto central é claro. O discurso jornalístico sobre cibersegurança ficou progressivamente mais parecido com o discurso de segurança nacional e guerra. Bom, agora vamos para outra tendência. A segunda tendência é a organizacionalização. Nome complicado, eu sei, mas ele se refere à crescente representação de organizações, empresas e instituições como ameaça ou como alvos privilegiados. Enquanto nos primeiros anos do estudo o foco estava muito em indivíduos específicos, como hackers solitários, jovens intrusos e criminosos comuns, com o tempo, as ameaças passaram a ser representadas como algo praticado ou sofrido por grandes organizações, ou seja, aumentando a sua escala. Isso se reflete na queda dos temas relacionados a indivíduos, especialmente indivíduo por faixa etária, que teve correlação negativa de 0,45. A imagem do hacker adolescente, que foi tão marcante nos anos de 1990 e início de 2000, tornou-se progressivamente menos presente na cobertura. Em contrapartida, os temas organização, empresa e nação cresceram. Isso faz sentido. À medida que a internet se expandiu, as ameaças cibernéticas se tornaram mais sofisticadas, os autores relevantes passaram a ser grupos organizados, estados e corporação, não mais indivíduos agindo por conta própria. Bom, e a tendência 3 é diversificar. E a última tendência seria a diversificação e o hype, entre aspas. Seria a proliferação constante de vários temas ou novos temas de ameaça ao longo do tempo. Combina com períodos de atenção intensa e ameaças específicas seguidas de declínio. Ou seja, hype é exatamente aquela subida nas notícias em relação a esse ponto, mas também um declínio muito rápido. O padrão é o seguinte:
Quando uma nova ameaça surge, os spam, os botnets, o phishing, o ransomware, as fake news, como já foram ditas, ela recebe muita atenção da mídia por um período. Depois, ou a ameaça é de alguma forma mitigada, ou simplesmente perde novidade e a cobertura diminui. Mas a ameaça não desaparece completamente do discurso, ela se acumula, contribuindo para uma percepção geral de que o mundo digital é cada vez mais perigoso e multifacetado. O resultado líquido é que, ao longo de 25 anos, o discurso jornalístico sobre cibersegurança ficou progressivamente mais rico e complexo, com mais temas, mais conexões entre eles e mais nuances. Isso pode ser positivo em termos educativos, mas também pode contribuir para uma sensação de sobrecarga informática e ansiedade difusa. Bom, nesse ponto, chegamos à discussão e implicações. Bem, chegamos à parte que é mais rica do artigo, onde o autor discute o significado dos resultados e das implicações práticas. Eu vou dividir essa sessão em duas partes: a relação com os discursos de cibersegurança e as implicações para a percepção de ameaça e o aprendizado informal. Bom, no primeiro ponto de relação com os discursos, o primeiro ponto que o autor destaca é que os resultados do estudo confirmam amplamente o que outras pesquisas sobre discursos políticos, midiáticos e acadêmicos de cibersegurança já haviam identificado. O discurso jornalístico sueco sobre cibersegurança é pluralístico, cobre uma ampla gama de ameaças e se organiza em torno de três grandes clusters que a pesquisadora Miriam Dunn Cavelty havia identificado em outros contextos. Um discurso técnico relacionado a vírus e malware, um discurso de crime e espionagem e um discurso militar civil relacionado à guerra e terrorismo. O estudo também confirma a observação de outros pesquisadores de que o discurso sueco de cibersegurança é fortemente influenciado por um discurso global, em grande parte originado nos Estados Unidos. O pesquisador Johan Eriksson, em um estudo sobre ameaças cibernéticas na política sueca, já havia identificado a difusão internacional de políticas como uma influência forte, com os Estados Unidos sendo a principal fonte. O presente estudo encontra padrões similares na mídia, porém, o estudo também traz algumas conclusões originais. Em contraste com outras pesquisas importantes da área, o estudo de Hader e Wash, de 2015, este artigo encontrou malware como um tema muito mais proeminente. A explicação mais provável é temporal. O estudo de Hader e Wash usou artigos de 2011, quando o hype do vírus já havia passado, enquanto esse estudo inclui o período de ouro dos vírus nomeados entre 1999 e 2005. A observação original é que a cobertura de guerra e terrorismo cibernéticos, embora exista, é surpreendentemente baixa em comparação com a atenção que esses temas recebem na literatura acadêmica e nos debates políticos. Isso sugere que os jornalistas suecos, pelo menos, não comparam completamente o enquadramento alarmista de cyberguerra, que domina certas esferas do discurso, especialmente nos Estados Unidos. Bom, para o outro ponto, que seria as implicações para a percepção de risco e aprendizado, bom, o segundo grande bloco da discussão se refere às consequências que essa cobertura jornalística pode ter para o público, tanto em termos do que as pessoas aprendem, quanto em termos de como percebem os riscos. O autor identifica cinco implicações principais, que vou detalhar uma a uma. Bom, a primeira implicação é positiva. A empresa cumpre o papel educativo. O discurso jornalístico sobre cibersegurança é rico, diversificado e cobre uma gama de ameaças que se parece muito com o que você encontraria em um livro didático sobre o assunto. Vírus, invasões, fraudes, espionagem, ransomware, phishing, temas que foram ditos anteriormente, tudo isso aparece na cobertura de forma articulada. Para uma população que tem pouca experiência direta com crimes cibernéticos sofisticados, esse repertório jornalístico pode ser genuinamente informativo e útil. Ele aumenta o vocabulário e a consciência das pessoas sobre os riscos que enfrentam online.
A segunda implicação é negativa. A vagueza de alguns temas pode confundir mais do que esclarecer. Como vimos, cerca de um quarto dos usos do termo como ataque, guerra e terrorismo não especifica o que exatamente aconteceu. Quando o jornal diz que houve um grande ataque cibernético sem explicar se foi um roubo de dados, uma sabotagem de sistema ou um simples spam bem coordenado, ele fica com uma impressão de perigo sem entendimento real do que aconteceu. O autor cita pesquisas que sugerem que comunicações vagas sobre risco podem aumentar a ansiedade sem aumentar a consciência real das pessoas, o que é, em certo sentido, o pior dos dois mundos. A terceira implicação é sobre a desconfiança institucional. Como vimos, temas como vigilância e agência governamental são frequentemente representados como ameaças, e em muitos casos com razão, como nas revelações sobre a NSA. Mas essa representação consistentemente negativa pode criar uma desconfiança generalizada nas instituições de segurança, tornando mais difícil para o público distinguir entre vigilância legítima e abuso de poder. Analogamente, a criptografia é apresentada tanto como ferramenta de criminosos como uma medida de proteção. Mas a associação com o crime pode gerar atitudes negativas em relação a uma tecnologia que é essencial para a segurança de todos os usuários digitais. A quarta implicação é sobre o fenômeno de amplificação sobre o evento. Como mostramos antes, 28% dos artigos amostras não estavam ancorados em eventos concretos recentes. Isso significa que a empresa está constantemente discutindo ameaças de forma especulativa, criando uma sensação de perigo permanente que não necessariamente corresponde à frequência real dos eventos. O pesquisador David Wall, especialista em crimes cibernéticos, argumenta que, ao borrar as fronteiras entre o que poderia acontecer e o que acontece realmente de fato, a mídia contribui para uma percepção de que ameaças novas são muito mais comuns do que realmente são. A quinta e talvez mais instigante implicação é o risco de desengajamento pessoal. Esse é um ponto particularmente importante e contraintuitivo. À medida que a cobertura jornalística se volta cada vez mais para ameaças de grande escala, guerras entre estados, operações de espionagem patrocinadas por governos, ataque à infraestrutura, ela pode paradoxalmente diminuir o senso de responsabilidade individual das pessoas em relação à sua própria segurança digital. Pesquisas citadas pelo autor mostram que, em 2016, 51% dos entrevistados em 38 países identificaram operações cibernéticas como uma ameaça importante para seus países, mas, ao mesmo tempo, 69% dos adultos americanos disseram que não estavam nada preocupados com a segurança de suas próprias contas online. Essa dissociação é problemática. As ameaças de grande escala, espionagem estatal, guerras cibernéticas, não afetam diretamente o comportamento cotidiano das pessoas, mas as vulnerabilidades pessoais, senhas fracas, clique em link suspeito, falta de autenticação de dois fatores, persistem e são frequentemente a porta de entrada para ataques muito maiores. Coisas simples que podem ser modificadas com poucos cliques e apenas uma atenção básica. Mas infelizmente, por não terem essa sensação de que devem fazer parte disso, eles não entram nesse tipo de assunto. E uma empresa pode, que fala principalmente das primeiras, pode estar inadvertidamente negligenciando as segundas. Bom, conclusões. Chegamos a conclusões do estudo. O autor sintetiza seus achados em 5 conclusões principais. Primeira conclusão é que, embora a cobertura de ameaças cibernéticas seja frequentemente motivada por eventos específicos, ela exemplifica largamente o fenômeno de amplificação sem o evento. A empresa sueca fala de ameaças cibernéticas em termos gerais e especulativos, muito mais do que qualquer leitura ingênua da função de jornalismo. Reportar o que aconteceu sugeriria. A segunda conclusão é que o discurso jornalístico sobre cibersegurança é genuinamente pluralístico. Ele cobre ameaças que vão de relações internacionais a crimes individuais cotidianos, passando por diferentes modalidades: roubo, manipulação, conteúdo ilegal e outros.
Essa riqueza é valiosa ao ponto de vista educativo. A terceira conclusão é que as representações de ameaça variam muito em especificidade. Quando a modalidade das ameaças é especificada, a cobertura é informativa. Quando não é, e isso acontece em cerca de um quarto dos usos de termos como ataque, guerra e terrorismo, a cobertura pode ser confusa ou até alarmista. A quarta conclusão é que o estudo, por sua abordagem geral, oferece insights novos sobre ameaças específicas. O exemplo mais notável é o hacking, que se tornou muito mais diverso e nuançado no uso jornalístico do que uma literatura anterior sugeriria. Mas o mesmo valor vale para os contrastes entre crime e ataque, espionagem, fraude e assim por diante. A quinta conclusão é sobre a mudança ao longo do tempo. A quantidade de cobertura aumentou, mas a qualidade também mudou, em três direções: enfatização e militarização das ameaças, organizacionalização e diversificação com hype. Cada uma dessas tendências tem implicações próprias para como o público percebe e responde às ameaças cibernéticas. Por fim, o autor é honesto sobre as limitações do estudo e sobre o que falta para avançar nessa agenda de pesquisa. Esse é um estudo descritivo. Ele mapeia o que está no discurso jornalístico, mas não testa empiricamente se é como esse discurso afeta a percepção e o comportamento do público. Pesquisas futuras precisariam investigar esse elo diretamente. Além disso, o estudo é limitado ao contexto sueco. Há três jornais específicos e um conjunto de palavras-chave que, embora abrangente, inevitavelmente deixou de fora algumas dimensões do estudo, como cyberbullying, privacidade e ativismo digital, que foram conscientemente excluídas no escopo. Bom, agora entrando, obviamente, nos passos finais, vamos ter, obviamente, uma reflexão e relevância do estudo. Antes de encerrar, quero compartilhar algumas reflexões sobre por que esse estudo importa. Não apenas para os pesquisadores, mas para qualquer pessoa que lê jornais, usa a internet ou toma decisões sobre segurança digital. Vivemos uma era de informação abundante sobre riscos. O noticiário está cheio de histórias sobre ataques cibernéticos, vazamento de dados, desinformação e guerras digitais. Mas como consumidores de notícias, muitas vezes não nos perguntamos exatamente está sendo dito. Com que nível de detalhe? Com que grau de especulação? Com que vocabulário? Este estudo nos convida a fazer exatamente essas perguntas. Ela mostra que os jornais não apenas informam, eles enquadram. E enquadramento importa. Quando a imprensa fala em ataque sem especificar o que aconteceu, ela está invocando uma metáfora de guerra que carrega toda uma carga emocional e política. Quando ela fala em hackers de forma genérica, ela está colapsando uma categoria extremamente diversa em um estereotipo simplificado. Quando ela foca em ameaças de grandes escalas, guerra entre estados, espionagem governamental, ela pode estar inadvertidamente desincentivando as pessoas a se preocuparem com sua própria segurança pessoal. Ao mesmo tempo, o estudo não é pessimista sobre o papel da imprensa. Ele reconhece que os jornais fizeram um trabalho importante ao popularizar o vocabulário de cibersegurança, ao cobrir eventos de outra forma seriam opacos para o público, e ao manter uma discussão contínua sobre riscos que são genuinamente importantes. A mensagem é, portanto, de equilíbrio e consciência crítica. A imprensa é uma ferramenta poderosa de aprendizado informal sobre cibersegurança, mas é uma ferramenta imperfeita. E quanto mais conscientes formos das suas limitações e dos padrões que ela reproduz, melhor poderemos usá-la de forma crítica e produtiva. Para profissionais de segurança da informação, comunicadores, jornalistas e formuladores de políticas, esse estudo traz uma mensagem clara. A forma como falamos sobre ameaças cibernéticas tem consequências reais para a percepção pública e para o comportamento de segurança das pessoas. Usar uma linguagem mais precisa, mais contextualizada e mais conectada às ameaças que as pessoas enfrentam no dia a dia não é apenas um ideal abstrato, é uma responsabilidade prática. Agora entramos no nosso treinamento. Com isso, com todas essas falas,
encerramos a nossa apresentação sobre a minha apresentação, na verdade, sobre o artigo 25 anos de ameaças cibernéticas na imprensa, que se refere aos anos de 1995 e 2019, de Max Born. Bom, para resumir rapidamente os pontos centrais, o estudo analisou cerca de 1.269 artigos de 3 jornais suecos ao longo de 25 anos e identificou 34 temas de ameaça cibernética. A cobertura cresceu ao longo do período, com picos associados a eventos específicos. Uma parcela significativa dos artigos não está vinculada a eventos concretos, configurando o evento de amplificação sem o evento com- configurando o fenômeno de amplificação sem um evento. Os temas mais frequentes foram intrusão, hacking, ataque, malware e crime. Ao longo do tempo, a cobertura passou por 3 transformações principais: estatização e militarização, organizacionalização e diversificação com hype. E essas transformações têm implicações reais para como o público percebe os ricos e para seu engajamento com comportamentos de segurança digital. Espero que essa apresentação tenha sido informativa e que tenha aberto novos horizontes para refletir sobre os consumismos, como consumimos notícias sobre cibersegurança e sobre as responsabilidades que isso acarreta, tanto para quem produz quanto para quem lê. Agradeço novamente pelo carinho de ter se continuou até aqui. Obrigado pela sua atenção. Espero que tenham um ótimo dia, que possam refletir sobre isso. E para aqueles, por exemplo, pessoas que trabalham nesse ramo do jornalismo, possam pensar um pouco sobre isso e até mesmo trazer mais com maior aprofundamento, tornando tanto seguro para a população quanto eles mesmos se sentirem seguros, quanto também dar a ideia deles se forçarem a fazer algo, a terem os cuidados mínimos durante a navegação ou em suas contas. Bom, espero que isso tenha sido bem informativo, que todos tenham entendido o tema central sobre como o nosso amigo Max Bornholm ajudou com seu artigo e tenham um ótimo dia. Muito obrigado.